Olha, mesmo com a pandemia, o governo brasileiro está comemorando os resultados das exportações, porque o Brasil tem alta no volume das exportações e um desempenho bem melhor do que outros países do G20. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco o doutor em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Estudos Globais pela Universidade Americana de Colômbia, o professor Marcos Troirro, que é o secretário especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, bom dia. Obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Obrigado, Tiago, e bom dia aos amigos do Jornal da Manhã. Bom, por que o Brasil apresentou esses resultados positivos, apesar de toda a crise? Qual foi o esforço feito para que esses números fossem positivos ou menos ruins do que se esperava com uma crise como essa, secretário? Bem, Tiago, você apontou com bastante correção que os níveis do comércio internacional estão caindo de uma maneira dramática no mundo inteiro, né? A Organização Mundial do Comércio chega a prever uma queda de até 32% de todas as transações comerciais internacionais ao longo de 2020. E se você levar em consideração as 20 maiores economias do mundo, né, o chamado G20, o Brasil desponta como uma exceção. Ou seja, nesse período de janeiro a abril de 2020, as nossas exportações em quantum, ou seja, o volume total exportado pelo Brasil cresceu. É uma exceção, é o único país do G20, né, das 20 maiores economias do mundo, que tem essa performance. Aumentou também a nossa participação no mercado asiático, né? Veja, hoje a Ásia concentra mais ou menos 60% da população mundial e as nossas exportações nesse primeiro quadrimestre de 2020 se direcionam mais ou menos em 45% para aquela região. Agora, por que isso está acontecendo? Bom, primeiro porque a política econômica, né, a política externa do presidente Bolsonaro presta bastante atenção às diferentes regiões do mundo, também à Ásia. A ministra Tereza Cristina fez uma série de visitas àquela região, abrindo mercados, como é o caso do Vietnã, da Indonésia. O presidente Bolsonaro também esteve na região no ano passado, esteve na China. E isso faz com que hoje, claro, a China, que é a maior consumidora dos produtos brasileiros, ainda esteja bastante na frente, né, como destino das nossas exportações, mas as nossas vendas para outros mercados da região, como é o caso do Japão, da Coreia do Sul, têm subido bastante nesses tempos recentes. E mesmo se você desconsiderar as duas principais economias da região, a China, que tem o maior PIB asiático, e o Japão, que tem o segundo maior PIB asiático, o Brasil já exporta mais hoje para os países da ASEAN, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Malásia, do que, por exemplo, para os Estados Unidos e para o México. Ou seja, é um esforço de potencialização daquelas vantagens comparativas que o Brasil tem, por exemplo, no mundo do agronegócio, no mundo também das commodities minerais. E isso pode ser, sem dúvida alguma, uma ponta de lança importante para a retomada econômica do Brasil como um todo, assim que a pandemia, né, assim que os efeitos mais negativos sobre a saúde e sobre a economia do coronavírus forem se dissipando. Secretário, pergunta agora de Beto Caetano, que é o nosso comentarista de Economia e Negócios. Oi, Beto, com você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, secretário Marcos Troirro. Apesar dessa importância que a Ásia assumiu, né, nós vemos, volta e meia, provocações à China, né, que é, nesse contexto da Ásia, o principal destino aí das nossas vendas, né? Esse tipo de coisa não pode prejudicar o comércio brasileiro com os chineses? Veja, Beto, nesses últimos 20 anos, o comércio Brasil-China passou por uma expansão dramática, né? Em 2001, a gente vendia, o comércio bilateral era mais ou menos de $1 bilhão por ano, e hoje ele já está ao norte de $100 bilhões por ano. Há uma espécie de complementação natural entre muitas das potencialidades que nós temos no Brasil com a demanda da China. Uma das razões pelas quais, por exemplo, apesar de toda a queda do comércio internacional, as nossas exportações continuam bastante vigorosas, é porque, claro, se você é um país que produz, por exemplo, bolas de tênis, né, provavelmente a demanda por bola de tênis, nesse momento, caiu no mundo
bastante. Agora, se você é um país cujo perfil internacional, perfil exportador, é muito dominado pela exportação de alimentos, a demanda, né, por alimentos, ela é mais resistente. Portanto, nós continuamos vendendo bastante para a China. As orientações do presidente Bolsonaro, elas são muito claras. Fazer negócios com todos os cantos do mundo sem viés ideológico, e a gente aplica isso para as relações comerciais com diferentes mercados. No caso da China, as nossas exportações nesse primeiro quadrimestre subiram 11%. Né? Quer dizer, é um valor bastante significativo, o que mostra que as relações comerciais seguem fortes, elas seguem diversificadas. Além do complexo soja e do complexo e de minério de ferro, nós estamos exportando também muito mais proteínas animais, né? Carne bovina, carne suína, o que mostra, mais uma vez, que nós vamos ter um influxo, né, de dólares por meio do nosso comércio exterior, que vai ajudar bastante nas contas nacionais. Secretário, quem faz a pergunta agora é Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, secretário. Quando veio a crise da pandemia, o governo Bolsonaro reagiu rápido aí para reduzir inúmeras tarifas e facilitar o acesso, né, de produtos no Brasil. Eu quero saber o que muda daqui para frente. Alguma reforma, alguma mudança em relação à maior abertura comercial nos próximos anos de governo? Como é que vai ficar essa política externa daqui para frente? Bem, Rodrigo, como você sabe, o ministro Paulo Guedes tem conceitualizado de uma maneira bastante clara o que são medidas emergenciais, medidas que estão voltadas ao combate da pandemia e que, portanto, estão muito associadas a esse momento presente que nós vivemos agora. Elas têm um impacto fiscal considerável, ou seja, nós estamos fazendo um esforço que é bastante superior à média dos outros países emergentes, só que elas precisam ficar limitadas ao enfrentamento desse grande desafio. No período pós-pandemia, aquilo que realmente vai fazer a diferença será a continuidade das reformas estruturais. Veja, eu queria ressaltar aqui aos amigos da Jovem Pan um dado que me parece bastante impressionante. Durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, o Brasil foi o quarto maior destino do mundo de investimentos estrangeiros diretos. Nós ficamos atrás apenas de de Estados Unidos, China e Singapura. E se nós levarmos em consideração o montante de investimentos estrangeiros que o Brasil recebeu como percentual do seu PIB, nós ficamos em segundo lugar, ficamos atrás apenas de Singapura, e como todos sabem, Singapura não é necessariamente um destino final. Singapura funciona como um hub de direcionamento do investimento para outras localidades. Se de repente nós mudamos o nosso rumo, nós deixamos de lado as reformas estruturais, nós perdemos a nossa direção e nós quebramos uma confiança importante daqueles que colocam os seus recursos como aposta de longo prazo no Brasil, que é aquilo que faz a diferença. E curiosamente, né, quer dizer, para surpresa de muita gente, nesses primeiros 3 meses de 2020, né, onde nós temos dados já confiáveis, o Brasil recebeu mais investimentos estrangeiros diretos do que no primeiro trimestre do ano passado. Ou seja, em meio já a uma situação internacional que é dominada, né, pelo medo e pelo enfrentamento da pandemia, o Brasil recebeu 6% mais de investimento estrangeiro direto, e não é investimento de portfólio financeiro, é investimento que vai para a produção, que vai para a construção de infraestrutura, que vai para trazer tecnologia, 6% a mais do que no primeiro trimestre de 2019. Às vezes, não se dá visibilidade a esses números, mas eles são muito importantes. A minha impressão também, Rodrigo, é que conforme os efeitos da pandemia forem se esvaindo, forem se dissipando, o mundo vai fazer algumas escolhas importantes. E essas escolhas elas vão ser muito pautadas por aqueles países que prosseguem no caminho da sua modernização estrutural. De modo que, como disse o ministro Paulo Guedes no encontro de Davos esse ano, este governo do presidente Bolsonaro terá reformas até o seu último dia, e esse caminho das reformas é o que vai continuar trazendo recursos para o nosso país. Em termos de integração com a economia mundial e abertura, vale lembrar que é nesse governo também que nós fizemos o acordo Mercosul-União Europeia, Mercosul-EFTA. Agora, mais recentemente, nós formalizamos, né, o nosso processo de acessão ao acordo de compras governamentais da Organização Mundial do Comércio, que é também um grande símbolo internacional, uma grande marca internacional
do combate à corrupção. Nós já baixamos tarifas de mais de 4 mil produtos por meio do regime de ex-tarifário e agora, para enfrentar a pandemia também, já reduzimos as alíquotas de importação de cerca de 400 produtos. Ou seja, não há, na história recente do país, um governo que tenha feito tanto pela integração competitiva, pela abertura competitiva da economia brasileira à economia mundial, quanto o governo Bolsonaro. Secretário, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas o Beto Caetano faz rapidamente a última pergunta. Por favor, Beto. Marcos, a Argentina, você falou de escolhas, né? A Argentina recentemente anunciou a decisão de ficar fora de novas negociações de acordos comerciais aí do Mercosul. Queria que você comentasse o que isso significa para o Brasil. Mercosul, qual a importância que tem ainda para a gente? Veja, Beto, no laboratório, né, quando você pensa nos diferentes processos de integração econômica regional, às vezes eles começam como um acordo setorial, como foi aquele acordo da Comunidade do Carvão e do Aço, alguns poucos países, né, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Aí você vai aumentando o número de setores, aumentando o número de países, você tem uma área de livre comércio, depois essa área de livre comércio passa a utilizar uma única tarifa externa, né, ou seja, vira uma união aduaneira. Essa é um pouco a história da União Europeia. No caso do Mercosul, nós tivemos uma sobreposição de fases, né? Nós nem cumprimos ainda a fase de livre comércio e nós já nos transferimos para uma união aduaneira. Nós entendemos que alguns aspectos da união aduaneira são positivos, trazem um peso relativo importante nas nossas negociações internacionais, mas outros nos deixam vinculados ao passado, a uma mentalidade antiga de substituição de importações. Esses dias, Beto, eu estava analisando números do Banco Mundial sobre o grau da abertura das economias, baseado em quanto as economias importam como percentual do seu produto interno bruto, né? Então, o Brasil, ele só importa menos como percentual do seu produto interno bruto do que Cuba, Sudão e Turcomenistão. E, aliás, logo atrás do Brasil vem também a Argentina. Então, se a Argentina decidir ficar atrelada aos seus antigos pressupostos de economia insular, autárquica, fechada, é um destino que ela vai escolher. O Brasil vai prosseguir, esse é o trabalho do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Economia, adiante com o seu processo de integração competitiva às cadeias de produção internacional. Muitas dessas cadeias de produção estão se reorientando como um processo, digamos assim, relacionado à própria metamorfose da economia chinesa. Nós podemos absorver uma parte importante desses produtos, de modo que nós devemos fazer um Mercosul do século XXI, e não um Mercosul baseado naquelas ideias de desenvolvimento dos anos 50. Marcos Troirro, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Mais uma vez, secretário, obrigado por atender a Jovem Pan, uma boa semana, voltaremos a nos falar outras vezes. Um abraço. Obrigado, Thiago, boa semana para todos.